Viu o que ele está falando? Que foi Jesus que falou isso. Ele falou, eu sou a videira, eu sou o broto, eu sou o nexen, eu sou o tsemar. Ou seja, ele está falando o seguinte, você gentil foi enxertado na oliveira, foi enxertado na família de Jesus. Você agora foi adotado por Jesus. Mano, você faz parte da família de Jesus. Mas não é porque você foi adotado, porque você foi adotado pela fé. Você não vai dar risada dos malucos que foram cortados. Dos judeus. Você não vai falar, maluco, vocês não aceitaram, seus judeus. Vocês estão fora. Não, porque os caras foram cortados por causa de desobediência. E vocês foram enxertados por causa de fé. Então, em vez de vocês terem de ter soberba, temam a Deus, porque assim como ele cortou e enxertou vocês, ele pode colocar eles de volta. Entendeu? Então trabalha com a fé. Faça com que esses caras, os judeus, amem a Deus novamente. Aí o que é interessante? Quando você pensa nessa ideia de enxerto, alguém sabe como é que se faz enxerto na agricultura? Qual que é o procedimento? Como é que faz? Você precisa pegar o graveto lá, a parte que você vai enxertar, e a raiz, né, a principal onde você vai enxertar. Você precisa raspar ela, tirar a casca e fazer ela chegar na seiva. A seiva é aquele líquidozinho que fica dentro do galho. Tanto isso, né, que traz toda da vida a planta, né, tipo o DNA da planta. Você tem que raspar e fazer isso na principal e você tem que colocar seiva com seiva e deixar elas lá. E aí elas vão naturalmente se conectar, se enxertar. Tá bom? Pensando nessa ideia, essa analogia que a Bíblia usou, ele nos leva para um texto muito interessante. E aí esse eu quero ler com vocês. Vamos voltar lá para Isaías, no capítulo 53. Isaías 53, cara, quando você começa a ler Isaías 53, você vai ver que ele fala, Isaías Velho Testamento, faz parte da Bíblia dos judeus, né? O Tanar, que é a Bíblia hebraica. E ele, quando você começa a ler em voz alta, para você se ouvir, você vai ver que ele fala estritamente do Messias. Ele fala de Jesus aqui. Mas eu vou ficar em um versículo com vocês. E aí eu quero mostrar que é um versículo que é muito utilizado também nas igrejas. Mas agora eu quero trazer um pouquinho além desse entendimento desse versículo. Então, Isaías 53, versículo 5. Tá? Então, vocês conseguiram ver Jesus na cruz? E pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. Mas olha que interessante. A palavra que ele usa para pisadura aqui, no original, é uma palavra que ele fala que ele chama de ravurá. Ravurá é um jogo de palavra que é usado aqui. Existe na gramática hebraica, existe um ponto que chama, né, os pontos de vogais, que chama, que o vocabulário hebraico é um vocabulário só de consoantes. E aí, para os meros mortais do Ocidente aqui, a gente precisa aprender de alguma forma. Então, os rabinos, os caras foram criando metodologias e criaram os pontos de vogais, que eles chamam de nikud. E esses pontos de vogais nos auxiliam na ideia de leitura. Então, eu sei qual é o som, eu sei, né, que chama Havurá. Senão ia ter um símbolo lá e eu podia deduzir qualquer som que pudesse vir. Então tem esses pontos de vogais. E um ponto em particular chama Dagesh. Esse ponto Dagesh, ele geralmente fica em algumas letras específicas, né? E essas letras, elas mudam, às vezes mudam a pronúncia, ou elas duplicam o seu valor. Então, às vezes, você vai ver que a transliteração para o português ele vai ter duas letras iguais. A palavra Havurá, ela significa comunhão. Só que ela foi traduzida como pisadura. Por quê? O V é o Bet, é a segunda letra do alfabeto. E esse Bet, quando ele tem o Dagesh, que é um ponto no meio, ele tem o som de B, B de bola. Quando ele não tem o Dagesh, ele tem o som de V de vaca. Então ele fica Havurá ou Raburá. Raburá, pisadura, ferida. Havurá, comunhão.
Então aqui a tradução seria: pela sua comunhão fomos sarados. O que muda? Muda o nosso entendimento de que o que nós precisamos entender como cristãos é que essa seita do Nazareno que ele falou, esse Nazareno, ele implica que você entenda o preço que foi pago por Jesus e não o preço que você tem que pagar. Porque se eu tenho comunhão com a dor, vamos trazer para os dias de hoje. O Tinho está passando por um problema na vida dele. O que eu faço para ajudar esse problema? Se ele me contar o que está acontecendo, o que aconteceu é que ele dividiu a dor dele comigo. Eu posso não sentir na pele às vezes, mas eu vou fazer de tudo para sentir na pele o que ele passou. E se eu passo de tudo para sentir na pele o que ele passou, eu tenho comunhão com a dor dele. E se eu tenho comunhão com a dor dele, eu, trazendo para a nossa frase aqui, a gente olha para o umbigo do próximo. A gente treina a nossa empatia. Então, quando alguém entra na linha dos nazarenos, você tem um ravurá com Jesus. Você entende que o que Jesus fez na cruz fez com que você tivesse comunhão com ele. Quando você entende o que Jesus fez, o porquê ele morreu na cruz, o porquê ele tinha que morrer na cruz, o porquê ele tinha que sofrer tudo o que ele sofreu,